Olá, o Religare volta a debater sobre o ensino religioso. Em nossa entrevista, vamos conversar sobre um novo modelo para esta disciplina. Quem nos explica este tema é o mestre em Educação e professor da PUC Minas, Douglas Cabral Dantas. Professor Douglas, seja bem-vindo aqui ao Religare. Obrigado, Flávio. A satisfação é minha. Bem, você sabe que pode participar do programa escrevendo uma mensagem, uma questão ao professor Douglas para o nosso e-mail, religare@tvhorizonte.com.br. Professor Douglas, em relação ao ensino religioso, tantas polêmicas. Sim. Como é que você avalia este cenário? Diferentes polêmicas, na verdade, né? Polêmicas no âmbito da escola particular, também polêmicas no âmbito da escola pública. E são polêmicas diferentes. Como é que a escola particular trata o ensino religioso? No caso, você diz a escola particular confessional. Confessional, isso. No âmbito da escola particular, isso é mais... As escolas têm uma opção clara, faz parte da sua filosofia, faz parte da sua confessionalidade, da sua identidade, identificar-se com esta ou aquela religião, não é? Sim. E apresentar uma disciplina, geralmente 2 horários semanais. A maioria das escolas aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem essa prática, dedicadas aos alunos, oferecendo esse conteúdo dessa disciplina. A polêmica maior levantada por especialistas, por educadores, é quando ela apresenta a sua versão, a sua proposta como a melhor para os seus alunos. E ela desconsidera, não é, outras propostas, a legitimidade de outras propostas. Quando isso não é considerado na sala de aula, quando isso não é trazido, compartilhado, pesquisado junto com os alunos, apresenta então apenas um único modelo, uma única confessionalidade como a melhor, a única. Não é? Sim, o cenário na escola privada, né, esse tema primeiro da nossa entrevista, ele comumente é assim? Ele é confessional ou na escola privada há espaço para um diálogo mais amplo e plural em relação ao ensino religioso? Sim, sim. A gente tem diferentes opções. A gente tem escolas particulares, confessionais, que têm já a compreensão da importância de um modelo que seja mais plural, sim, que escute mais as experiências dos alunos, das famílias, que considera o universo diverso da procedência desses alunos e dessas famílias, né? Porque muitas famílias fazem a opção por aquela escola, não tanto pela identidade religiosa da escola, mas porque a escola é mais próxima de casa, tem no ranking de acesso à universidade, é uma escola que está à frente de outras, por exemplo. Então, esse é um critério diverso da confessionalidade. E quando o aluno se depara com essa disciplina, a escola tem o cuidado de considerar que ele não tem necessariamente um vínculo, uma adequação, uma identificação com a sua proposta confessional, e ela está mais aberta a escutá-lo, a valorizar essas experiências diferentes. Inclusive através de pesquisas, através de estudos, não é? Ela valoriza-se muito esse universo plural. Mas são algumas escolas que já têm essa abertura, outras ainda não. Outras não. Agora o assunto esquenta na escola pública. Sim. Como vai a polêmica na escola pública em relação ao ensino religioso? A polêmica maior na escola pública diz respeito ao status que ganha a disciplina na escola pública, o status que ela tem na escola pública, né? Ou seja, ainda é uma disciplina de, no máximo, 50 minutos por semana, portanto, um horário apenas. O professor tem que se dividir para dar conta de tantas turmas. O professor tem que ter um jogo de cintura muito grande para tornar aquele momento tão rápido o mais aprazível possível. E, da parte de muitos administradores escolares, ainda é uma disciplina que serve como apaziguadora de indisciplinas. É aquela disciplina cujo professor vai cuidar da formatura da 8ª série, não é? Então, os problemas de convivência em sala de aula, disciplinares, serão resolvidos por aquele professor. Deixemos para ele resolver isso, porque a disciplina tem esse objetivo. E aí os outros professores... Isso é o que se entende. É o que se entende. Muitos administradores têm esta postura. Você falava 50 minutos, mas para algumas pessoas 50 minutos pode parecer uma eternidade. Uma vez, na outra entrevista que nós tivemos aqui com o professor Antônio Francisco, um telespectador nos escreveu dizendo: e como é que nós vamos fazer com aqueles que não creem em Deus?
Não é? Há espaço para essa discussão no ensino religioso? Na escola pública, você está falando Na do modo escola geral? pública? Na escola pública, sim, há espaço. Agora, isso depende muito da opção do professor. Né? Conversávamos antes, né, sobre isso, de que dependendo da experiência religiosa do educador, da sua trajetória formativa nessa área, ele pode ter contato maior, com um universo maior de religiões, de leituras, de fontes de pesquisa e, consequentemente, vai saber levar para a sala de aula outras experiências e valorizar também experiências diferentes dos seus alunos. Agora, há professores que só conhecem aquela única opção religiosa, que é a sua, e só leem material daquela opção e entendem que devem dirigir a aula apenas para que os alunos creiam no que ele crê. Bom, então, pelo que você fala, existem vários modelos no ensino religioso. Quais seriam esses modelos de ensino religioso? Como é que nós podemos entender um pouco esse cenário? Classificar. Didaticamente, a grosso modo, né, claro que as distinções, alguns modelos até se fundem, se confundem, mas didaticamente a gente poderia dizer que o mais evidente deles é o chamado confessional, que é o mesmo que o catequético ou o proselitista. Né? Este costuma ser alvo de muitas críticas. De muitas críticas. De pais, os alunos reagem, não é? Quando o professor, pela experiência dele, né, pela trajetória de vida, pelas suas leituras, pelas suas pesquisas, só conhece aquela realidade. Então, em sala de aula, por exemplo, ele vai dizer Jesus Cristo, quando ele poderia dizer Jesus da cidade de Nazaré. O Cristo é uma profissão de fé. Né? Por exemplo, ele diz Nossa Senhora, referindo-se a Maria, mãe de Jesus. Nossa Senhora é uma profissão de fé dos católicos. Não é? E o aluno que tem pai umbandista? E o aluno cuja família não tem nenhuma opção religiosa? Né? E o aluno que já teve contato com o candomblé, por exemplo? Ou cujos pais frequentam o espiritismo? Esse aluno não tem lugar nesse debate. Não tem lugar nesse debate. Agora, é diferente quando o professor pede aos alunos que tragam de casa expressões de fé da sua família. Esse já é um outro modelo. Já é um outro modelo. Qual seria? Esse já é bem mais amplo, já seria interconfessional. Interconfessional. Né? Ele já dá conta de acolher outras manifestações religiosas. Ainda tem um porém nesse modelo. Embora ele acolha outras experiências religiosas, ele ainda pressupõe o dado da fé. Ou seja, que o sagrado, que o transcendente é um dado inequívoco, ou seja, não há dúvida quanto a isso. Deus é uma realidade inquestionável. Ou seja, as pessoas podem crer em Deus de diferentes maneiras, mas Deus é um dado que não se questiona. Ou seja, esse segundo modelo que você apresenta, ele dialoga com o membro de outra tradição religiosa, mas ele não abre espaço para o não crente. Para o não crente. Mas entre o confessional e o interconfessional, nós demos um salto. E aquele modelo que dialoga entre igrejas cristãs? Que é o ecumênico, não é? O modelo ecumênico. Ele abre espaço na escola, por exemplo, às celebrações ecumênicas. Não é? Ele mantém contato com o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs local, o CONIC, não é? Ele valoriza experiências, parcerias, inclusive em trabalhos sociais entre igrejas cristãs. Não é? É o que a gente chama de ecumênico, mas ainda limitado ao universo cristão. Não é? Sim. Então, por enquanto, nós falamos de 3 modelos. Um modelo confessional, um modelo ecumênico e um modelo interconfessional. Que já dialoga com outras tradições religiosas, inclusive não cristãs, mas ainda pressupõe o dado da fé. Você considera entre estes 3 modelos, qual tem sido o mais assim? Na escola pública, aqui em Minas Gerais, eu conheço mais a realidade da região metropolitana de Belo Horizonte, minha pesquisa foi sobre esse universo, o interconfessional, ele predomina. Até porque há professores que estão lecionando essa disciplina na rede pública e que não têm necessariamente um vínculo, um compromisso com esta ou aquela igreja, não é? Se identifica com a proposta, conduz a disciplina de maneira a fomentar cidadania e ética, formação humana, né, dos seus alunos. Então, essas questões sociais, a autocrítica, a leitura crítica da realidade e como que as diferentes tradições religiosas podem contribuir para essa leitura crítica da sociedade e, inclusive, estimulando
trabalhos, iniciativas, projetos, né? Sim. Nós vamos falar, talvez agora no primeiro bloco não haja tempo ainda, mas uma outra proposta. Você falou de 3 modelos, mas você aqui no artigo que você publicou na revista Horizonte, lá da PUC, você fala de uma quarta modalidade que você chama de modelo interreligioso pluralista, ou pluralista. No próximo bloco nós vamos conversar mais detidamente sobre esse tema, mas em linhas gerais, em que consistiria esse modelo pluralista? Em linhas gerais, ele bebe, né, nas fontes da antropologia cultural, da filosofia da religião, da psicologia da religião, e ele está muito mais preocupado não tanto com a opção religiosa do aluno, mas preocupado com a religiosidade, não é? Em estimular, em cultivar a religiosidade do aluno. Bem, nós vamos conversar depois do intervalo sobre o ensino religioso plural. Voltaremos em instantes com o Religare. Voltamos com o Religare. Hoje nós conversamos sobre uma nova proposta para o ensino religioso. Quem está conosco, o professor Douglas Cabral Dantas. Professor Douglas, sua pesquisa apresenta um novo modelo para o ensino religioso, o modelo pluralista. Esse modelo, você dizia no final do primeiro bloco, ele dialoga com a antropologia cultural, com a psicologia da religião, com a sociologia da religião, com a fenomenologia religiosa. Isso. Ele pressupõe um profissional altamente gabaritado, não, para dialogar com as ciências da religião. Como Sim. é que pressupõe, não é, esse novo modelo? Aqui nós já temos em Belo Horizonte, na PUC, o curso de pedagogia com ênfase em ensino religioso, né? Então, os profissionais que estão chegando no mercado já estão chegando com essa fundamentação. Nós tínhamos até pouco tempo atrás professores formados, capacitados aqui na Arquidiocese, através do Departamento Arquidiocesano de Ensino Religioso, que tem à frente o padre Francisco, né? Acompanhando essa formação e essa capacitação. Acontece que os critérios de ingresso na escola têm sido cada vez mais exigentes. Então, essa grande maioria de professores que só teve, né, uma formação, alguma graduação, mas não específica na área de ensino religioso, ele começa a ser muito mais cobrado. Então, e começa a perder espaço, né, na escola pública para os professores que estão ingressando no mercado com o curso de pedagogia com ênfase em ensino religioso, que dá essa fundamentação. Existem formas alternativas de formação desse profissional? Eu sou graduado em letras, mas quero trabalhar com ensino religioso, como faço? Sim. A pedagogia com ênfase oferece a possibilidade de que você pague algumas disciplinas isoladamente para complementar a sua formação. E também o DAER da Arquidiocese, o Departamento Arquidiocesano do Ensino Religioso, oferece semestralmente uma programação de cursos rápidos, palestras, módulos, não é? De complementação, de constante formação, capacitação e serviço desses profissionais. Isso aí continua. E também na mesma PUC, algumas pessoas têm procurado o próprio programa de pós-graduação em ciência da religião, não? Sim, exatamente. Não é que amplia muito mais a concepção e a leitura do fenômeno religioso. Sim, durante um ano, pelo menos, de formação, não? Bem, mas não é só de formação acadêmica que esse novo modelo necessita também de formação humana. Como deve ser esse profissional do ensino religioso? Antes de explicar o modelo, né? Mas como que é o profissional? Embora esse perfil seja um perfil ideal, né? A gente tem que caminhar para ele, tem que estimular, tem que lembrar, tem que fomentar experiências que contribuam para que ele aconteça, não é? Para que um professor esteja aberto para o universo religioso dos seus alunos e possa abrir espaço até mesmo àquele que não crê, não é? Eu falava antes que a ênfase do modelo é na religiosidade e não tanto na religião, na opção religiosa do aluno ou da família do aluno. Ou seja, religiosidade
como uma atitude frente à vida, uma atitude de levar a vida com seriedade, não é? Dando a ela o devido peso, o devido valor. Portanto, eu tomo a minha vida nas minhas mãos, não é? E com ética, com postura, com seriedade, eu quero fazer bem para mim, mas também para quem está à minha volta. E, inclusive, esses benefícios são conjugados, não é? Não há como medir qual vem primeiro, não é? Então, essa preocupação com a religiosidade, muito mais do que com a religião, está muito aliado com a ética e cidadania. Então, o modelo vai enfatizar essas duas dimensões, não é? E abrir espaço para as diferentes manifestações religiosas e não religiosas, quando falo religiosa aqui do ponto de vista institucional, não é? Que os seus alunos possam trazer de casa como experiência de vida, não é? Suas dúvidas também, suas indefinições também. Hoje a adolescência já passou da casa dos 20 anos, já entrou, não é? Os profissionais da área de psicologia dizem que a adolescência tardia hoje chega até 24, 25 anos. As dúvidas persistem, não é? Mesmo no ensino médio e também na universidade, o jovem universitário chega com essas indagações, suas indefinições também, né? Então, você quer dizer que mais que tratar de questões religiosas, o ensino religioso deveria cuidar, bom, também da questão do fenômeno religioso, mas mais que isso, de uma preparação para a cidadania, para a vida. Então, o tema do sentido da vida, ele é fundamental. Fundamental aí. Para o nosso telespectador que não saberia diferenciar bem religiosidade e religião, como é que você explicaria? Essa distinção, ela foi bastante trabalhada pelo padre Gruen, um padre salesiano, sacerdote salesiano, não é? Que é um especialista em ensino religioso aqui em Minas Gerais e reconhecidamente no Brasil. Ele diz de religiosidade como uma postura crítica, fundamentada racionalmente, de abertura para a vida e abertura para o transcendente. Quando eu falo transcendente aqui, não estou falando de um transcendente necessariamente o Deus cristão. Deus cristão, não é? Mas a abertura para o que o homem é chamado a ser, a vocação humana. A abertura nossa para o infinito, as possibilidades do humano. Então, ter isso muito claro, tematizar isto, não é? Ajudar o aluno, por exemplo, a ter uma leitura crítica da própria realidade, a conhecer-se mais, a fazer uma autocrítica, tomar nas próprias mãos as suas opções. Por que estou aqui? Não é? O que eu estou fazendo os meus estudos? Por que estou neste curso e não em outro? Não é? Qual a qualidade das minhas relações? Que valores que eu tenho privilegiado nesse momento? Isso é o que diz respeito à religiosidade. Então, é possível que a gente encontre muitas pessoas que vivem com seriedade a sua religiosidade ou que têm uma religiosidade clara, tematizada, consciente e não tem uma opção religiosa, institucional, né? Não tem uma opção institucional. Eu nem diria ainda, pode ser que ela nem venha a ter, mas que seja um bom cidadão, um bom pai de família, um bom político, não é? Uma pessoa ética, íntegra. Esse é o objetivo maior do modelo pluralista. Ele não abriria espaço para, ofereceria argumento para aqueles que dizem, bom, no lugar de ensino religioso, vamos colocar então uma disciplina chamada ética ou formação humana. O que diferenciaria o ensino religioso de uma formação nesse tempo? Formação humana, ética... E essa crítica e esse comentário, de fato, existem, não é? O que diferenciaria é que a pergunta pelo sentido da vida é o central dessa proposta. Ou seja, o fio condutor da disciplina é a pergunta pelo sentido da vida. E na pergunta pelo sentido da vida entra a contribuição das religiões. Eu posso não ter nenhuma opção religiosa, eu posso não ter nenhuma confessionalidade, mas no universo cultural em que eu estou, em que eu resido, existem contribuições, fontes de pesquisa, existem tradições religiosas que têm o que dizer. Mesmo que eu não tenha uma opção religiosa, institucional, eu tenho que ouvir essas experiências, eu tenho que até mesmo tirar o chapéu para algumas delas, porque elas têm, de fato, uma grande contribuição a dar à sociedade. Então você diz que a grande diferença entre disciplinas como ética,
na formação acadêmica, ética ou formação humana, ou alguma orientação Filosofia psicológica, mesmo. ou a própria filosofia ou sociologia. Não é? Na disciplina ensino religioso, nós vamos trabalhar estes temas, porém oferecendo um espaço para discussão da contribuição das religiões para esta formação. Esse seria o diferencial. Isso. E, tanto quanto possível, valorizando as experiências locais. Ou seja, o candomblé e a umbanda no Brasil são muito presentes, não é? O budismo está chegando, alguns movimentos religiosos não tão institucionalizados assim, mas que oferecem também atitudes, orientações, têm reunido pessoas em torno de suas propostas. Ouvir essas experiências, né? Valorizá-las também, reconhecer a sua legitimidade. Sim, cabe também o próprio cristianismo, que segue desconhecido para muitos. Sim. E dentro do próprio... Embora majoritário. E debaixo do grande guarda-chuva do cristianismo, quantas experiências diferentes. Debaixo do próprio guarda-chuva do catolicismo, quantos modelos e compreensões de catolicismo diferentes. Desde um catolicismo mais tradicional, mais conservador, até um catolicismo mais politizado, mais dialogal, né, na sociedade em que estamos. Né? Sim. Douglas, como é que o cenário brasileiro discute esta nova proposta pluralista, aberta à formação da religiosidade, formação ética, formação cidadã e formação religiosa? Como que está o cenário nacional? A gente teria que distinguir aí diferentes... É muito variado, né? É muito variado. Vamos falar de Minas Gerais, então. Tá. Ainda no amplo nível do Brasil, tem um Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso, o FONAPER, que é um fórum de discussão. Quem está à frente dele são congregações religiosas católicas, outras igrejas cristãs, especialistas que promovem discussão, debate, a própria revista Diálogo, que é publicada pelas edições paulinas, não é? Tem o apoio do FONAPER e de muitos especialistas e educadores que fazem parte do fórum, e é um fórum que tem uma opção clara pelo modelo confessional, interconfessional, na verdade. Sim. E só uma palavra sobre Minas Gerais, nós estamos encerrando o programa. Sobre Minas Gerais, a gente tem a realidade aqui de Belo Horizonte, pelo menos, que eu conheço mais de perto, que é uma realidade mais plural, fica por conta dos professores da rede pública terem sua própria... darem o seu tom em sala de aula, conforme a sua experiência, as suas leituras, a sua pesquisa, a sua formação, não é? A gente tem, de fato, uma realidade bastante plural, predominando o modelo ainda confessional, ou seja, o dado da fé é o que prevalece, tanto para o professor quanto para o aluno. Precisamos seguir trabalhando, então, por esse novo, precisamos novo modelo. Douglas, muito obrigado pela sua presença aqui no Religário. Obrigado a você que acompanha o nosso programa cada semana, às quartas-feiras, às 10h30 da noite, quintas-feiras, às 2 da tarde, aos sábados, às 13h30. Um abraço muito cordial. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.